Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, a palavra do Senhor diz assim no capítulo 72, do versículo 1 em diante. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e da tua retidão o filho do rei, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos no meio do povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. Seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua. Governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele. E que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. O Senhor é revestido de justiça e de retidão o Filho de Deus, para julgar com retidão e justiça os que são dele e sofrem opressão. Ele defende os oprimidos, liberta os filhos dos pobres e esmaga o opressor. Ele perdura como nossa luz por todas as gerações. O Senhor Jesus é como água para as plantas no tempo certo, e assim os justos florescem. O Senhor governa de mar a mar até os confins da terra. Todos inclinam-se para ele, e os seus inimigos lambem o pó. Reis, pessoas consideradas importantes, governos, etc., inclinam-se diante dele, e todas as nações o servem, pois ele liberta os povos que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos olhos dele nossa vida é preciosa. Que se ore por ele continuamente, por meio dele todas as nações são abençoadas e o chamam bendito. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu nome para sempre. Encha-se toda a terra de sua glória. Agora capítulo 73, do 1 em diante. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças, como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, de sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que eu entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti?
E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Certamente Deus é bom para seu povo, para os que são puros de coração. Se pararmos para pensar e começarmos a ter inveja dos arrogantes e dos ímpios, certamente iremos escorregar, pois aparentemente vemos alguém mau se dando bem, e isso intriga a nossa mente. A gente pensa que eles não passam por sofrimento, são fortes, saudáveis e estão livres dos fardos, não são atingidos por doenças, como os outros, por isso andam orgulhosos, como se o orgulho fosse enfeite e como se a violência fosse vestes, eles usam. Do íntimo deles brota a maldade, das suas mentes transborda maquinações, zombam, falam com más intenções e, sendo arrogantes, ameaçam oprimindo. Com a boca se colocam acima dos céus, de Deus, da lei do Senhor, e com a língua se apossam da terra, e o povo se volta para eles e aceita isso. Eles chegam a dizer que Deus não sabe de nada, que não tem conhecimento do que fazem ou que não se importa. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando cada vez mais suas riquezas. E quando pensamos assim, começamos a pensar: o que me adianta servir a Deus? É inútil ser bom, ser puro, ser inocente, pois eles sendo maus se dão bem, e eu seguindo a lei do Senhor sou afligido. Mas se decidirmos e se falarmos, serei como eles, estaremos sendo infiéis ao Senhor. Às vezes para nós é difícil entender certas coisas, até que vamos para a presença do Senhor e para as Sagradas Escrituras, aonde compreendemos o destino dos ímpios. O Senhor os põe em terreno escorregadio. Essa vida que levam, tão despreocupados, os levará à ruína. Serão destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Assim como esquecemos o que sonhamos após acordar, serão eles. Quando o Senhor se levantar, os fará desaparecer como sonho mesmo, que pode ser muito bom, mas quando acordamos acabou. Devemos cuidar para não sermos amargurados e no íntimo sentirmos inveja disso, pois desse jeito estaremos agindo como insensatos e ignorantes. Nossa atitude é contra Deus, como a de um animal irracional, como alguém que não pensa. Contudo, o Senhor sempre está conosco, toma nossa mão direita e nos sustém. O Senhor nos dirige com seu conselho e depois nos receberá com honra. A quem temos nos céus, senão a Deus? E na terra, nosso maior desejo é estarmos juntos ao Senhor. Nosso corpo e nosso coração podem até fraquejar, mas Deus é a força do nosso coração e nossa herança para sempre. Os que abandonam o Senhor, sem dúvida, perecerão. O Senhor destrói todos os infiéis. Para nós, bom é estar perto de Deus e fazer dele, do soberano Senhor, nosso refúgio. Proclamaremos todos os seus feitos. Capítulo 74, do 1 em diante. Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste, do monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração: vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais milagrosos. Não há mais profetas e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retens a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade, trazes salvação sobre a terra. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagastes as cabeças do Leviatã, e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. O dia é teu, e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida de tua pomba aos animais selvagens, não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de antros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado, faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam
de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. O Senhor não nos rejeitará definitivamente, ainda que sua ira se acenda contra nós. Ele se lembrará do seu povo, que adquiriu e resgatou. Mesmo que o inimigo tenha se aproveitado disso e causado destruição, dizendo vamos acabar com eles. Nesse momento não vemos sinais milagrosos, nenhum profeta falando, e pensamos até quando isso continuará? Mas o Senhor Deus é rei desde a antiguidade e traz salvação sobre a terra. Ele que dividiu o mar por seu poder, o dono do dia e da noite. O dia bom é dele, o mal também. Ele que estabeleceu o sol e a lua, determinou todas as fronteiras da terra, fez o verão e o inverno. O Senhor não vai esquecer de como os inimigos têm zombado dele e como o insensato tem blasfemado o seu nome. O Senhor não nos entregará a eles, não vai se esquecer de nós, nos protegerá como povo indefeso que somos. O Senhor não deixará que o oprimido se retire humilhado e fará que o pobre e necessitado louvem seu nome. O Senhor se levantará e defenderá essa causa, porque é dele. Capítulo de número 75, do 1 em diante. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Aos arrogantes digo, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Vamos dar graças ao Senhor Deus, pois perto está o seu nome. Vamos todos falar dos seus feitos maravilhosos. O Senhor diz, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando a terra treme com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. O Senhor diz aos arrogantes, parem de vangloriar-se, e aos ímpios, não se rebelem. Não queiram bater de frente comigo. Não se rebelem contra os céus. Não falem com insolência, falta de respeito, atrevimento. Não é de nenhum lugar da terra ou de alguém que vem a exaltação. É Deus quem julga. Humilha um e a outro exalta. Na mão do Senhor tem um cálice cheio de vinho espumante e misturado. É o cálice da ira do Senhor, e ele derramará, e todos os ímpios da terra bebem até a última gota. Quanto a nós, para sempre anunciaremos essas coisas, cantaremos louvores ao Deus de Jacó. O Senhor destruirá o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Agora capítulo 76, do 1 em diante. Em Judá Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. Ali quebrou ele as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra. Resplendes de luz, és mais majestoso que os montes cheios de despojos. Os homens valorosos jazem saqueados, dormem o sono final, nenhum dos guerreiros foi capaz de erguer as mãos. Diante da tua repreensão, ó Deus de Jacó, o cavalo e o carro estacaram. Somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Dos céus pronunciaste juízo, e a terra tremeu e emudeceu. Quando tu, ó Deus, te levantaste para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor, e os sobreviventes da tua ira se refrearão. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixem de cumpri-los, que todas as nações vizinhas tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Deus é conhecido. Ele quebra as flechas reluzentes, os escudos, as espadas, as armas de guerra. Ele resplende de luz e é mais majestoso que uma montanha de ouro. Os que se acham fortes, valorosos, jazem saqueados. Dormem o sono final. Nenhum guerreiro é capaz de erguer a mão contra Deus. Diante da repreensão de Deus, tudo para. Somente o Senhor é temível. Quem pode permanecer diante dele quando está irado? Dos céus pronuncia juízo, e a terra treme e emudece. Quando o Senhor se levanta para julgar, para salvar todos os oprimidos da terra. Até mesmo a ira dele contra os homens resultará em louvor a ele, e quem sobreviver a essa ira se refreia. Façam votos ao Senhor, ao seu Deus, e não deixe de cumpri-los, que todas as nações tragam presentes a quem todos devem temer. Ele tira o ânimo dos governantes e é temido pelos reis da terra. Agora capítulo 77, do 1 em diante. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha
minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram. Até os abismos estremeceram, as nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão. As tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o seu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Quando passamos por um momento de angústia, ansiedade ou até mesmo depressão, gritamos pedindo a ajuda de Deus e Ele nos ouve. Nessas horas, nas horas de aflição, devemos procurar o Senhor. Quando chegamos a pensar que o Senhor nos esqueceu porque Ele está em silêncio, nesse momento devemos procurar lembrar de tudo o que Ele já fez. Devemos pensar em tudo o que Ele tem feito, meditar em todos os seus atos poderosos, pois tudo o que Ele faz é santo. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Ele é o Deus que faz maravilhas, que mostra o seu poder entre as nações, que com seu braço forte salva seu povo. Quando os problemas, os inimigos veem nosso Deus, ficam com medo, tremem. O Senhor abre caminho até no mar, como um pastor guia seu povo pelas mãos de seus servos. Até o próximo vídeo. Tchau!